Fala galera, beleza? Vamos aqui para a nossa primeira semaninha do quarto bimestre. Hoje a gente vai falar sobre espelhos esféricos, tá? E lentes esféricas também. Vou dar uma breve revisão já nos exercícios, tá? Do nosso guia de estudos. Então, vou começar com o primeiro exercício, que é o exercício do Enem, que diz o seguinte: um experimento bastante interessante no ensino de ciência da natureza consiste em escrever palavras do tamanho bem pequeno, quase ilegíveis ao olho nu, em um pedaço de papel e cobri-lo com uma régua de material transparente. Em seguida, pingo assim uma gota de água sobre a régua da região da palavra, conforme mostrado na figura. Aqui a figura está meio escura, está ruim de enxergar, mas o material de vocês está bem tranquilo. Que apresenta o resultado do experimento. Aqui ele amplia, até não está dando para ver direito, mas ele amplia o texto. A gota adquire o formato de uma lente que permite ler a palavra de modo mais fácil, em razão do efeito de ampliação. Qual é o tipo de lente formada? Então, aqui o primeiro exercício é sobre o formato das lentes. E quais são os formatos das lentes? A gente tem basicamente dois tipos: as lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas. Tá? Na situação padrão, que é uma lente de vidro, de água, de acrílico no ar, as lentes de bordas finas são lentes convergentes. E as lentes de bordas grossas, eu estou aqui na frente, mas mais para o lado aqui um pouquinho. Pronto. E as lentes de bordas grossas são lentes divergentes. Eu não vou ficar continuando na frente, então eu vou puxar para baixo aqui, tá? Divergentes. E como que eu sei o formato dessas lentes? Bom, no caso do exercício, eu tenho uma superfície plana. Opa, aqui vai ser difícil fazer o desenho. Eu tenho uma superfície plana e uma outra borda aqui assim. Nossa senhora, gente. Aqui, tá? Aqui, beleza. Isso aqui seria como se a água tivesse parado na régua. Aqui seria a régua, aqui seria o ar, tá? Como que é o nome dessa lente? Essa lente é uma lente que tem uma superfície plana, então é uma lente plano. E a outra face é convexa. É a parte de fora, que é essa curvatura que você está encontrando. Então, uma lente plano convexa. O que a gente já chega na resposta plano convexa. Quais seriam os outros formatos de lente? A gente teria uma lente ainda aqui nas bordas finas biconvexa, em que as duas faces são convexas, tá? Aqui seria a lente desse formato, tá? Seria aqui o eixo da lente, quando a gente está passando esse pontilhado. Deixa eu mudar a cor do pontilhado. Aqui seria a metade da lente dividida, né? Tá? E nas lentes bordas grossas eu posso ter uma lente plano côncava, em que eu tenho isso aqui, tá? Assim, ó. A gente vai desenhar a lente com esse negócio que não é muito fácil não, viu? Em que eu tenho uma face plana, tá? Que seria essa aqui, plana, e aqui côncava. E a lente bicôncava, que seria uma lente assim, ó. Tá? Eu vou pintar aqui, sai. Pronto. Nesse caso do exercício, é uma lente plano convexa. Beleza? Vamos para a próxima, então? Deixa eu ajeitar aqui. Próxima questão é sobre espelhos. Um objeto está inserido entre o ponto focal e o centro de um espelho esférico côncavo. Quais são as características da sua imagem? Bom, aqui a gente vai usar a formação de imagens a partir dos raios notáveis. Então, deixa eu voltar um pouquinho para onde eu estava, que é mais fácil para escrever. Agora tem espaço. Eu tenho um espelho côncavo, tá? Aqui, vou fazer assim, ó. Pronto. Eu tenho um eixo, que é o que divide esse espelho na metade, aqui mais ou menos. E aí eu tenho o foco, mais ou menos aqui, e mais ou menos aqui o centro de curvatura, tá? Esse objeto é colocado entre o foco e o centro de curvatura do espelho. Então aqui está o objeto, o amarelinho aqui será o objeto. A gente normalmente usa uma setinha para simbolizar a parte de cima desse objeto. E aí quais são os raios notáveis que a gente acaba usando para a formação de imagens? O primeiro vai até o espelho e passa pelo foco. Então esse é o primeiro raio notável que a gente usa aqui. O segundo, nossa senhora. O segundo raio notável é o que vai
da ponta do espelho até o vértice e reflete formando o mesmo ângulo. Aqui, mais ou menos, tá? Eu não estou com papel quadriculado, mas é aqui. Aqui, beleza. Aqui, deixa eu só colocar o foco de volta aqui, né? Aqui está o foco. E a imagem é onde eu tenho o cruzamento desses dois raios, que é mais ou menos aqui, ó. Essa é uma imagem. Como que essa imagem é? Ela é invertida, tá vendo que a setinha ficou invertida. Ela é maior que o objeto em tamanho e ela é real. Ela é real porque esses raios realmente se encontram aqui. Então ela é invertida, real e maior. Ela seria virtual se formasse do outro lado do espelho, numa região que você não esperaria que a luz chegasse. Afinal de contas, a luz não atravessa o espelho porque ele é um espelho. Então, se você usar aqueles prolongamentos, você tem uma imagem que é uma imagem virtual. Ok? E vamos para o último, que diz o seguinte. Vou pegar aqui os dados para anotar. Um raio de luz incide paralelamente ao eixo principal do espelho côncavo, que o reflete. Ao ser refletido, esse raio de luz cruza o eixo principal no ponto focalizado a 10 centímetros do vértice, que é do espelho. Então, esse é o foco, 10 centímetros. E ele é positivo por quê? Porque é um espelho côncavo. Se fosse convexo, eu teria que colocar o foco negativo. Se o objeto for posicionado em frente ao espelho, sob seu eixo principal, uma distância de 30 centímetros, a distância do objeto é 30 centímetros. A que distância do espelho a imagem formaria pelinha? Essa equação que eu vou usar aqui, gente, a equação de Gauss, ela funciona. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ela funciona tanto para lente quanto para espelhos. Tá? Então, se você precisar trabalhar com lente, a equação é a mesma. O foco é 1 sobre 10, né? Aqui, 1 sobre 10. 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Esse 1 sobre 30 está aqui positivo, vai para o outro lado negativo. 1 sobre 10 menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Faço o mínimo múltiplo comum, que é 30, né? Que é 1 vezes 3, que é 10 vezes 3 e 30 vezes 1. 1 sobre P'. Estou na frente para variar, né? Deixa eu vir mais de novo para o lado aqui. Então, vou puxar aqui para cima, onde eu não estou ocupando espaço. 3 menos 1, 2. Sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Aqui você pode multiplicar cruzado, mas você pode inverter os dois lados. Fazer a inversão, né? E aí vai ficar 30 sobre 2, que é igual a 15 centímetros. Exatamente aqui em cima da minha cabeça, gigante. Então, 15 centímetros. Beleza? Uma breve revisão, gente, porque espelhos e lentes estão no mesmo capítulo aqui, então é bastante coisa. A gente vai ficar só mais com uma revisão geral para a gente poder continuar com o nosso material. A atividade está no Class. Qualquer problema, me procurem. E é isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau.